A alegoria da caverna, de Platão. A história conta que existiam prisioneiros em uma caverna que passaram a vida inteira recebendo informações doutrinárias repetidamente. Repentinamente, um dos prisioneiros foi liberto. Andando pela caverna, ele percebe que havia pessoas e uma fogueira, as quais projetando as sombras que ele julgava ser a totalidade do mundo, ou seja, aquilo que lhe foi ensinado ao longo de sua vida. Ao encontrar a saída da caverna, ele tem um susto ao deparar-se com o mundo exterior. A luz solar ofusca a sua visão e ele se sente desamparado e desconfortável, o deixando completamente desnorteado. Aos poucos, sua visão vai se acostumando com a luz e ele começa a perceber a infinidade do mundo e da natureza que existe fora da caverna ao seu redor. Ele percebe que aquelas sombras que ele julgava ser a realidade, na verdade, eram cópias imperfeitas e distorcidas de uma pequena parcela da realidade. O prisioneiro liberto, como opção, poderia fazer duas escolhas: retornar para a caverna e libertar os seus companheiros, ou viver a sua liberdade. Uma possível consequência da primeira possibilidade seria os ataques que sofreria de seus companheiros, que o julgariam como louco, mas poderia ser a atitude necessária, por ser a coisa mais justa a se fazer. Esse mito é, na verdade, uma realidade exposta de forma irônica, com sentido de mostrar a realidade por uma perspectiva diferente para pessoas que não aceitam o mundo sobre outra perspectiva. Para compreendermos melhor, é necessário irmos mais profundo. O ser humano, desde que nasce, é induzido ao pensamento pelos mais diversos mecanismos disponíveis em sua respectiva era dentro da história. Apesar de sermos seres com livre-arbítrio, somos mais manipulados à escravidão do que à liberdade. A verdadeira liberdade é um privilégio de poucos. Desde criança, somos doutrinados com processos que são familiares, religiosos, políticos e sociais. Cada uma dessas doutrinas é criada por um grupo da elite dos mais diversos meios que são munidos de informações privilegiadas que jamais será transmitida da forma verdadeira aos menos privilegiados. Nesse processo, somos diariamente bombardeados com informações já manipuladas e com o objetivo de impor ao nosso cérebro o que é de fato certo ou errado. Ou seja, o errado nunca pode ser certo, nem o certo nunca pode ser o errado, como via de regra. Mas quem define o que é certo ou errado? Tudo vem embutido em processos. A definição de processo é tudo o que ocorre através de uma sequência de ações implementadas de formas estratégicas. Vai desde pararmos para pensar até a atividade mais simples que seja realizada em seu dia a dia, dentro dos relacionamentos sociais, políticos e religiosos. Na inseminação do processo, a grande maioria das pessoas, em sua totalidade, é conduzido a uma rotina paralela ao processo. Em poucas palavras, pode ser vista como algo feito sempre do mesmo modo, com as mesmas características de todas as outras vezes. Veja bem que tais pessoas, ao cair na rotina, jamais irão questionar ou procurar outros meios, métodos ou verdades para chegar em um resultado diferente do que lhe foi apresentado. São totalmente dependentes de grupos superiores, se tornam pessoas sem interesse em saber o porquê e o para quê de uma determinada regra sem sua exceção. Estão limitadas ao medo. Como podemos ver, somos seres programáveis. Nossa principal forma de sermos incluídos na sociedade é através da informação. E quem decide a informação que você vai receber é a elite dos mais diversos meios, tais como religioso, social, político, cultural, dentre outros. No meio religioso, temos os líderes religiosos, que são donos da verdade absoluta. Os mesmos são intocáveis e inquestionáveis, pois são autoridades eclesiásticas que, segundo eles, são constituídas pelo Criador, ou seja, são os oficiais representantes do Deus Todo-Poderoso na Terra. Para se fazer parte, é necessário concordar e praticar todas as suas regras doutrinárias. Caso contrário, será destituído.
quem há de questioná-los? No meio social, é um meio que apresenta valores, visões e normas que variam de uma sociedade para outra, pois temos os grupos de etnias com suas culturas que transcendem as eras e que se tornam lei no meio do povo, trazendo usos e costumes que se tornam inquestionáveis e passíveis dos mais diversos preconceitos e choque cultural para quem se oponha. Meio político é um meio em que temos diversidade de pensamentos que constroem doutrinas, transformando-as em leis por líderes de grupos partidários que pensam e acreditam em ideologias e ideias diferentes e são devidamente amparados pela Constituição. Esse meio engloba todos os outros, pois está baseado no pluralismo político, que é a possível e garantida existência de várias opiniões e ideias e com respeito por cada uma delas. O pluralismo político, como base do Estado Democrático de Direito, aponta o reconhecimento de que a sociedade é formada por vários grupos, portanto, composta pela multiplicidade de vários centros de poderes em diferentes setores. Como podemos ver a exemplo do Brasil, não estamos constituídos somente sobre a tripartição dos poderes. Ainda que tenhamos o executivo, o legislativo e o judiciário, podemos ver como exemplo que, por mais que o Estado seja laico, ele sofre forte influência das mais variadas doutrinas dos religiosos, com as opiniões dos líderes com mais poder e influência. Esses poderes, em sua totalidade, para ser mais claro, governo, religião e meio social, ditam as regras e classificam a sociedade em classes sociais e econômicas, as quais vão receber graus de informações diferenciados. É como uma hierarquia, onde temos a extrema pobreza, o pobre, classe média, os ricos e os milionários. Nesse contexto, será quem domina? A hierarquia é explícita, pois jamais existiria o rico se não houvesse o pobre, ou vice-versa. O pobre é o escravo sem informação, dependente das migalhas dos ricos, que lhe oferece a oportunidade de pagar para trabalhar recebendo um salário que tem como base o mínimo e com categoria de meritocracia para quem é munido de melhor informação doutrinária e melhor se submete a ela. O rico explorador da mão de obra escrava, a qual o trabalhador ainda paga para trabalhar, é dominante e predominante em influenciar os meios políticos, religiosos e sociais, pois para estes ele de fato libera muito dinheiro para em troca manipular a sociedade com a ilusão de que estão sendo beneficiados com as muitas migalhas do governo que favorece os poderosos. Vejamos, o salário mínimo estipulado majoritariamente pelos poderes é categoricamente suficiente para o cidadão de bem viver e usufruir dos prazeres do capitalismo, ou seja, o cidadão com esse valor necessariamente é obrigado a se alimentar, pagar prestação do imóvel, aluguel, prestação do carro, água, luz, telefone, roupa, saúde, dentre outros. E mais, os impostos tais como IPTU, IPVA, INSS, etc. Tudo com o dito salário mínimo. Veja bem a ordem dessa hierarquia. Explicitamente e gritantemente é explícita para a sociedade escrava, cega, surda e muda, que não conseguem ver que os integrantes dos poderes públicos exercem as mesmas funções nas diversas áreas privadas e seus salários são infinitamente superiores e ainda trabalham única e exclusivamente em prol da elite. Os mesmos poderes que julgam que o salário mínimo é suficiente para uma família sobreviver, julgam que os super salários que recebem é justo para o trabalho que prestam. O povo é tão bem doutrinado e manipulado que simplesmente aceitam, sem reclamar, sem contestar, os integrantes das esferas dos três poderes, com seus muitos direitos à moradia, motorista particular, segurança particular, combustível, passagem de avião, verbas extras e altos salários. Enquanto isso, os pobres são beneficiados pelas doutrinas do governo
governo que o ilude de que está fazendo o melhor pelo povo, dando Bolsa Família, dando educação precária, saúde humilhante, ônibus lotado com alto custo, segurança precária, dentre outras migalhas. As pessoas não conseguem compreender que a escravidão, a moda antiga, não acabou porque surgiram pessoas boas com a intenção de ajudar os pobres escravos. A escravidão acabou porque os custos eram muito altos para manter uma pessoa ainda que escravo. Envolvia alimentação, saúde, moradia, transporte e mão de obra dobrada para supervisionar os escravos. E tudo era bancado única e exclusivamente pelos ricos. Então a elite, em mais uma jogada de mestre, usa as informações para doutrinar e ensinar ao pobre que ele é livre. Então foi criada a escravidão moderna, onde o escravo ainda paga para trabalhar, o chamado escravo moderno. Mas como o escravo moderno paga para trabalhar? O escravo moderno, além de trabalhar recebendo em troca um baixo salário, ele paga parte dos seus ilusórios benefícios com os ditos descontos embutidos na passagem, vale refeição ou alimentação. Do pouco dinheiro que ele recebe, ele ainda tem que pagar o aluguel ou comprar o imóvel que mora parcelado. Ele tem que pagar pela saúde diretamente em um plano ou indiretamente em seus impostos. Ele tem que comprar a própria comida e com o que sobra, se quiser se beneficiar dos prazeres do capitalismo, ele tem que comprar do rico, que antes o escravizava. Veja bem, além de você trabalhar para o seu patrão, o seu salário de forma indireta ainda volta para ele. O mecanismo doutrinário é tão bem feito que mesmo quando um percentual que é bem pequeno consegue se libertar de ter visão, ele não consegue mudar essa situação, pois a população não consegue enxergar além do seu próprio nariz, o cenário virtual montado para manipular a grande massa. E mesmo que a grande massa conseguisse acordar, o sistema é tão bem aparelhado que mesmo que houvesse uma guerra, os únicos prejudicados seriam, como sempre, os pobres. E mesmo que você não possa mudar o mundo, mude você e quem está próximo de você, seus familiares. Sempre questione. Ter opinião própria não é concordar com a maioria, e sim ser a minoria em meio à maioria. Parece simples, mas é mais complexo do que imaginamos.